E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Professor Denilson Seixas, então, vamos para mais uma videoaula? Vamos ver o assunto de hoje, então, crise de 1929, uma crise do capitalismo, uma crise global do sistema do liberalismo econômico também, né? Então, a queda da Bolsa de Nova York de 1929. Vamos lá, vamos buscar aí as causas desta crise aí. Então, a gente está falando do período entre guerras, né? A Primeira Guerra Mundial ela acaba em 1918, a Segunda Guerra ela inicia em 1939, então a crise de 29 ela está neste período chamado período entre guerras. E existe um ritmo acelerado de produção ainda nesse período, porém isso não havia mais essa necessidade, né? Por que existe esse ritmo, essa superprodução? Porque a Primeira Guerra Mundial houve a necessidade dessa superprodução e os países europeus eles compravam muitos produtos dos Estados Unidos, né, para se reerguer da Primeira Guerra Mundial. Porém, nesse momento, as economias europeias já estavam se estabilizando e não mais compravam produtos americanos, não havia mais esta necessidade. Porém, os Estados Unidos continuou com um ritmo acelerado de produção, né, a chamada superprodução, e a economia não absorvia mais, né, o consumo não absorvia mais tanta produção assim. Isso gerou, então, um problema na economia, porque os produtos ficaram estancados no mercado sem alguém para comprar, né? Mais ou menos nesse sentido aí. Outro problema, a especulação financeira na bolsa de valores. Então, se as pessoas começam a investir somente na bolsa de valores e não mais no mercado, isso vai fazer com que haja um problema no mercado, porque a roda da economia, a compra e a venda, né, isso para, né? Essa roda acaba parando, acaba travando esta roda da economia, porque não existe mais tanta compra, tanta venda de mercadorias. E o dinheiro fica somente retido na bolsa de valores, na especulação financeira. Outro fator importante é a oferta de créditos. O governo oferece crédito para as pessoas começam também a consumir automóveis, consumir imóveis também, e isso gera um endividamento da população, né? Então, esses fatores aí foram responsáveis pela crise de 1929 e a queda da Bolsa de Nova York, superprodução, especulação financeira, oferta de créditos e o endividamento da população. Vamos colocar aqui American Way of Life. O que isso significa? Significa o estilo de vida americano. Isso ajuda a gente a compreender, né, o porquê que as pessoas se envolveram aí nesta crise também. Porque existia nesse período aí, como a gente falou, a economia dos Estados Unidos saiu fortalecida com a Primeira Guerra Mundial, era uma economia fortalecida, estabilizada, e isso gerava, então, uma sensação aí de conforto, de estabilidade para as pessoas, e as pessoas, então, consumiam cada vez mais, um consumo exagerado. Então, isso é o estilo de vida americano e a crença, então, no sistema liberal também. Então, as pessoas compravam automóveis, compravam imóveis, compravam bens para sua residência, para sua casa, né, vários produtos aí para o conforto da família. Então, isto é o estilo de vida americano, né? Muito importante nesse contexto aí da crise de 29, para que a gente possa entender esse consumismo aí exagerado também. As consequências da crise de 29, a gente pode colocar como a falência de muitas empresas, o desemprego, muitas pessoas foram demitidas dos seus empregos, isso gerou um alto índice de desemprego e consequência não só nos Estados Unidos, mas também em outros países da Europa e também na América, né? O Brasil foi afetado aí pela crise de 29, tá? Nós vamos ver depois aqui. Então, houve consequências de ordem global, porque neste período a gente pode perceber que já existe, né, um sistema aí global, onde quando um país que tem uma economia muito forte e ela é afetada,
Consequentemente, outras redes, né, de economia também são afetadas. Isto é um processo que ocorre dentro desse sistema global de economia, certo? Para sair da crise, a solução da crise, então, o presidente Franklin Roosevelt, ele cria, então, o chamado New Deal, um novo acordo. E ele começa, então, a investir em obras públicas para gerar emprego. Consequentemente, gerando emprego, as pessoas vão ter um poder aquisitivo para consumir produtos, fazer a economia voltar à normalidade, e isso é importante, então, esta medida do presidente, tá? Criação de obras públicas para gerar novos empregos, então. Outra questão gera benefícios sociais, como o salário mínimo, o seguro-desemprego, para as pessoas terem a sua estabilidade, né, voltar ao normal, vamos dizer assim, como uma condição onde as pessoas se sintam estabilizadas aí no emprego também, isso é importante. Outra questão é a intervenção do governo na economia, porque, como a gente falou lá no início, é uma crise do liberalismo econômico. Isso significa que o governo ele não interfere muito na economia, ele não cria barreiras, ele deixa a economia se autorregular. Isto é o sistema do liberalismo econômico, a mínima interferência do governo na economia. Não coloca taxas, não coloca barreiras, né? Ele deixa a economia, o mercado se autorregular por conta própria, tá? Porém, neste momento, como existe essa crise e a economia precisa voltar à normalidade, o governo, então, interfere na economia, ele necessita tomar essa decisão, fazendo com que evite, né, a queda dos preços e também o controle, ele começa a controlar, então, a produtividade também nos Estados Unidos, tá? Para que não haja aquela superprodução como houve, né, anteriormente aí, e que gerou a crise de 29, certo? Vamos colocar aqui o Brasil e a crise de 29, então, para a gente finalizar. O Brasil era um grande produtor e exportador de café. Desde o século XIX, ali, né, com o governo, o segundo império ali, o café já era um produto muito forte na economia brasileira. E os Estados Unidos eram um grande comprador do Brasil. E neste momento, então, com a crise, isto gerou um problema para o Brasil no sentido de exportação. O Brasil já não conseguia mais exportar tanto café assim. O governo brasileiro, então, teve que ajudar os produtores, comprou parte dos produtos, né, do café para auxiliar aí, para dar um auxílio aos produtores de café. Por que o governo fez isso? Tentando fazer com que a economia, esperasse, né, com que a economia voltasse ao normal. Porém, isso demorou a acontecer e boa parte do café teve que ser incinerado, então, certo? Então, esta é a parte do Brasil, que o Brasil também, então, foi afetado pela crise de 1929. Certo, gente? Então, hoje conversamos um pouco aí sobre a queda da Bolsa de Nova York. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o meu abraço aí e até um próximo vídeo aí. Até mais!